tu amor, a plenitud me llena y me acapara, no sé. Bom dia, pessoal. Estamos aqui então para cumprir com o nosso propósito mais uma vez, né? Mais um dia lindo está começando. Mais uma vez a misericórdia do Senhor está se renovando sobre a minha vida e é uma nova oportunidade, né, de fazer diferente, é uma nova oportunidade de recomeçar se for necessário, né? Eu sempre vejo um novo dia como uma nova oportunidade. O ontem já passou, então não adianta eu ficar me lamentando, né? O amanhã ainda não chegou, mas o hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Hoje é um novo caminho que eu estou iniciando para vencer aquilo que eu não consegui no dia anterior. Então aproveite esse dia que o Senhor está te dando para você usufruir dele da melhor forma possível, vencendo as tuas barreiras e as tuas dificuldades. Hoje o nosso devocional, ele é bem legal, eu digo isso sempre, né? Porque cada tema que a gente trabalha aqui são temas que eu realmente gosto de me informar e gosto de falar sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre refletindo Jesus Cristo, né? Refletindo a imagem de Jesus Cristo. Porque quando eu digo que eu sou cristão, né, ou cristã, significa que eu sigo ao cristianismo, eu sigo a pessoa de Jesus. Então, se eu sigo aquela pessoa, automaticamente eu sou influenciada por ela, pelas suas atitudes e pelos seus pensamentos, né? Então, hoje nós vamos aprender o que significa isso e como refletir a imagem desse Deus maravilhoso, né? Jesus Cristo. Então, a palavra lá em 1 Pedro diz assim, 1:16. Sejam santos porque eu sou santo. Essa é a ordem de Jesus Cristo. A principal meta do nós como cristãos não deve ser buscar bens materiais, buscar felicidade, saúde, prosperidade. Essa não é a nossa meta como cristão, né? E nem significa que o fato de eu ser cristão, essas coisas vão acontecer imediatamente na minha vida. Vai ter momentos em que talvez eu não tenha tanta saúde, vai ter momentos em que eu não seja tão próspero na minha vida material, né? Vai ter momentos em que eu não vou conseguir atingir algum bem que eu tenha, algum bem material que eu tenha interesse, ou talvez eu vou perder. Vai ter momentos em que vai acontecer algo que não vai de encontro com aquilo que eu estava querendo ou buscando. Porque muitas vezes Deus usa essas situações para trabalhar no nosso caráter, né? Então, muitas vezes Deus permite muitas vezes que alguma coisa aconteça na nossa saúde, muitas vezes para trabalhar no nosso orgulho, para que a gente venha depender de alguém, porque às vezes a gente se acha autossuficiente, a ponto de achar que nós não precisamos de ninguém. E o cristianismo não é uma bolha para você viver isolado da sociedade, isolado das pessoas. Pelo contrário, ela é uma oportunidade de você viver em comunidade, né? Então, de poder fazer o bem ao próximo. Eu acredito assim que o tema fundamental do cristianismo é o servir, porque em todo o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, ele serviu, né? Nós não vemos em nenhum momento a palavra citando Jesus usando o seu poder para benefício próprio, para fazer algo para si. Jamais ele usou os dons e os talentos que ele tinha para servir. Ele usou como próximo. Então eu acredito que a maior mensagem do cristianismo, ela é o serviço. É você aplicar atos de serviço para alguém, né? Então eu acredito que quando Pedro diz aqui, sede santos, porque eu sou santo, Jesus Cristo não estava querendo dizer aqui para nós viver uma vida totalmente sem pecado, porque ele sabe que humanamente isso é impossível por causa da nossa natureza, né? Ele não está dizendo para que nós sejamos um robozinho para fazer tudo certinho. Nós devemos sim buscar a santificação, nós devemos sim ter a intenção de fazer tudo da melhor forma possível, mas nem sempre nós vamos conseguir. Então, o que ele está querendo dizer aqui?
que nós devemos buscar todos os dias a santificação no nosso coração e nos nossos pensamentos, né? Deixar de lado emoções e sentimentos que trazem doença para nossa alma e que ferem ela, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que todos os dias eu devo buscar no meu coração sentimentos de bondade, de amor, de compaixão, de misericórdia, de serviço, né? Que eu tenho que buscar melhorar a cada dia para que eu não seja uma pessoa egoísta, para que eu não seja uma pessoa mesquinha, para que eu não seja uma pessoa arrogante, para que eu não seja uma pessoa irada o tempo todo. É nesse sentido que ele está buscando. São nessas características que eu me devo ser parecido com Cristo. Porque a Bíblia diz que o Jesus Cristo ele era manso e ele era humilde. Então todas as características de Jesus Cristo, ela deve estar em mim, né? Alguns teólogos reportam que o fato de Judas, lá no jardim do Getsemane, ter beijado o rosto de Jesus Cristo para mostrar para os soldados quem era Jesus, porque era noite, né? Então ele combinou com os soldados quando ele foi lá e ofereceu a Jesus Cristo informações sobre onde Jesus Cristo, por 30 moedas de prata, né? Ele disse assim, eu vou beijar o rosto dele e a pessoa que eu beijar, então vocês vão saber que é Jesus Cristo. Então alguns teólogos acreditam que o fato de Judas ter ido beijar Jesus é que como os discípulos andavam o tempo todo com Jesus, né, eles se pareciam muito uns com os outros. Era difícil distinguir Jesus no meio dos seus discípulos, porque eles se vestiam parecido, eles falavam parecido, então eles eram tão envolvidos naquela missão de Jesus que eles simplesmente confundiam as outras pessoas para saber quem realmente era Jesus. Então Judas combinou de dar um beijo na face de Jesus justamente para facilitar a identificação e reconhecimento de Jesus entre os discípulos. E é dessa forma que nós devemos nos comportar, né? Nós precisamos parecer o máximo que der com Jesus Cristo, principalmente nas suas atitudes e nas suas características de personalidade. Então, assim como nós olhamos para o espelho e o espelho nos revela aquilo que nós precisamos limpar, né? Por exemplo, às vezes a gente tá com uma manchinha no rosto, nós vamos olhar no espelho e a gente vai ver, ele tá sujinho aqui, eu tenho que limpar. A Bíblia, ela tem esse mesmo efeito sobre a nossa vida. Ela é quem vai nos mostrar aquilo que precisa ser mudado, né? Porque eu, por si só, jamais vou pensar que eu sou uma pessoa egoísta ou que eu sou uma pessoa mesquinha. Porque nós, muitas vezes, acabamos sempre nos inocentando de algumas ações e colocando a responsabilidade em outra pessoa, né? E não é assim, nós precisamos assumir a nossa condição, que nós realmente somos pessoas egoístas, que nós realmente às vezes somos mesquinhas, que nós somos orgulhosas demais, né? E que nós precisamos realmente buscar um pouco mais de humildade, de mansidão que vem do nosso Pai. E como que eu faço isso? Gente, é muito simples, é orando. Orar é a ferramenta que eu tenho de maior poder e ler a palavra de Deus. Porque ao eu ler a palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo vai trabalhar na minha mente e vai me mostrar áreas da minha vida que eu preciso mudar, para que eu realmente possa ser próspera nos meus relacionamentos, para que tudo flua e aconteça da melhor forma possível. A palavra de Deus é a minha bússola, é o meu manual de conduta, é ela que vai me mostrar como eu devo agir em tais situações, não com explosões de raiva ou de ira, mas de mansidão, né? Respirar fundo, muitas vezes esse exercício é tão bom. Tentem comigo. Nossa, como é bom encher os nossos pulmões de ar, como é bom se sentir vivo. Como é bom se sentir tranquilo. Então, quando vier aquele sentimento de raiva, né, referente a alguma pessoa por causa de alguma situação, respira fundo. E ora. Ora, coloca para o Senhor, né? E vamos tentar realmente exercer a santidade no nosso dia a dia, né? Como eu disse, exercer a santidade não significa que eu vou ser uma pessoa totalmente sem erros e sem defeitos, pelo contrário. Eu vou ter sim erros, eu vou ter defeitos sim, mas exercer a santidade é buscar através da palavra de Deus aquilo que precisa ser mudado no meu coração. Aqueles sentimentos ruins que vão me afastar e me impedir de ter um relacionamento com o Pai. Um relacionamento verdadeiro e íntimo.
Então, para nossa meditação hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existe algum pensamento, atitude, comportamento, relacionamento conjugal ou familiar que não estejam submetido à luz da palavra de Deus em sua vida? Existe algum pensamento, alguma atitude, alguma prática que você faz que é involuntário, quando você viu, você já fez, mas você sabe que aquilo desagrada ao Pai, você sabe que aquilo não é bom de se fazer, é algo prejudicial, vou estar prejudicando alguém e me prejudicando, né? Como falar mal de alguém, né? Invejar alguém. Isso são sentimentos que nos afastam do nosso relacionamento com Deus. Porque eu não preciso sentir inveja de ninguém, porque Deus tem um plano na vida de cada um. E se eu seguir a palavra de Deus, eu sei que coisas boas vão acontecer para mim também. Não só para o meu irmão, para aqueles que estão perto, mas para mim também vai acontecer. Assim como coisas ruins também acontecem com os outros, não é só comigo. Não é só comigo que as coisas ruins acontecem. Os outros também têm. Então acho que nós precisamos aqui tirar um pouco o foco de nós e focar mais em Cristo. Muitas vezes acontece alguma situação e eu penso, como que Jesus agiria numa situação dessa? Qual seria a atitude dele? Qual seria a escolha dele? Muitas vezes eu me pego refletindo dessa forma para mim não tomar atitudes erradas e fazer escolhas que vão ter consequências danosas para a minha vida. Então vamos exercer a prática da santidade, como eu disse, mas não a santidade no sentido de eu querer ser perfeita em tudo e de eu não cometer erros em nada, mas a prática da santidade é buscar no Senhor essa humildade e essa mansidão que só pode vir dele, né? Que nós possamos ser cada dia mais parecido com Jesus, porque ele era um ser tão admirado. Eu admiro muito as qualidades, a personalidade de Jesus Cristo, a forma como ele reagia em cada situação, porque em todo o tempo ele era perseguido, em todo o tempo ele era rejeitado, e mesmo assim ele continuava servindo, ele continuava se dedicando e dando o seu melhor em tudo que ele fazia. Ele não usava o seu poder e a sua influência para benefício próprio, ele sempre usou isso para servir. Então vamos usar as habilidades que Deus tem nos dado para servir ao próximo, né? Arranca do teu coração toda a inveja, todo o rancor, o egoísmo. Tira esses sentimentos que não vêm do Senhor. Pede para Ele limpar, fazer uma faxina no teu coração, para que você possa viver livre desses pensamentos e ter espaço no teu coração para sentimentos que vêm do alto, para sentimentos que vêm do Pai, para assim você poder ser a imagem e semelhança desse Deus e restaurar essa identidade que Deus construiu em você lá no Jardim do Éden, mas por causa do pecado ela foi danificada. Amém? Essa é a nossa missão para hoje. Vamos tentar ser o mais parecido com Cristo. E quando uma situação ruim acontecer, vamos nos perguntar: o que Jesus faria nessa situação? Como ele iria reagir? E se for muito difícil para você agir conforme Jesus Cristo reagiria, ore e peça para Deus força que você vai conseguir fazer. Amém? Deus abençoe a tua vida. Fica com Deus e que você realmente a partir de hoje possa ser um discípulo à imagem e semelhança desse Cristo maravilhoso. Que Deus abençoe você. Foi muito bom passar esse tempo contigo e estamos aqui para isso aí, para falar do reino, para estarmos nos fortalecendo como irmãos, né? E que amanhã o Senhor nos permita estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais desse Pai maravilhoso. Beijos, fiquem com Deus.